Está no ar o Boletim Coppola News, o canal de cortes mais visto do YouTube. Eu sou Márcio Andrade e no vídeo de hoje você vai ver mais um debate entre o Caio Coppola e o Zé Eduardo sobre o conflito, sobre a guerra que está acontecendo entre Israel e o Irã. Um atacando o outro, míssil para lá, míssil para cá. A gente vai ver isso e muito mais neste vídeo. Portanto, se inscreva no canal, deixa aí o seu comentário e deixa também o seu like. Se liga aí. O presidente Lula foi orientado a evitar falar sobre a guerra após o ataque do Irã a Israel. A avaliação é a de que, no ano passado, quando o presidente Lula tentou atuar como mediador, gerou desgaste e aumentou a rejeição do público religioso. Caso seja questionado, a orientação ao presidente é que ele invista em falas genéricas e com um tom neutro. Vamos ao debate. Caio, o Brasil deve adotar um tom neutro? Olá, Leandro. Olá, doutor. Saudações à nossa audiência. Bom, eu creio que a neutralidade se torna um tanto imoral quando um dos lados do conflito quer o total extermínio do outro lado. O problema é que quando o assunto é política externa, Lula, o PT e o governo são especialistas em estabelecer aquelas falsas equivalências. E aqui eu cito alguns exemplos. Quando Lula opina sobre a invasão ilegal da Ucrânia pelo exército russo, invasão que causou uma crise energética na Europa e que matou centenas de crianças ucranianas, ele costuma poupar críticas ao país agressor e sinalizar que a culpa também é do país agredido. Em janeiro de 2023, por exemplo, Lula disse, aspas, continuo achando que quando um não quer, dois não brigam, disse aí o grande estadista que sugeriu mediar o conflito entre Rússia e Ucrânia, enchendo a cara numa mesa de bar. Como resultado dessa postura nada sóbria do presidente, a imprensa francesa classificou Lula como um falso amigo do Ocidente e das suas democracias. Outra falsa equivalência do Lula foi a comparação ridícula que ele fez entre o tempo no poder da primeira-ministra alemã, que foi eleita democraticamente, e do ditador da Nicarágua, seu companheiro e aliado ideológico, aquele que perseguiu padres e freiras. Na sua entrevista ao El País, o Lula questionou indignado: por que Angela Merkel pode ficar 16 anos no poder e o Daniel Ortega não? Qual é a lógica? E aí a entrevistadora, com toda a paciência, toda a educação, respondeu que a Angela Merkel não perseguiu nem prendeu seus opositores políticos. E só uma última falsa equivalência para ilustrar meu argumento e já adentrando aqui o conflito no Oriente Médio. Quando o Hamas ordenou o sequestro, o estupro e o assassinato em massa da população civil israelense, o Lula se referiu à reação militar de Israel como terrorismo. O petista ainda afirmou que, aspas, o que está acontecendo na faixa de Gaza com os palestinos só existiu quando Hitler resolveu matar os judeus, fecha aspas. Então, essa comparação esdrúxula, que soa aí como música, para ouvidos antissemitas, rendeu a Lula elogios públicos dos terroristas do Hamas e o status de persona não grata em Israel. Só que agora, nesse caso dos atos de guerra do Irã, a reação do governo Lula foi ainda pior, porque além da falsa equivalência, o governo escancarou seu duplo padrão ideológico. Ou seja, dependendo de qual país está envolvido, o governo reage de maneira muito diferente, mesmo diante de situações similares. Hoje, o site especializado Poder 360 estampa a seguinte manchete: Brasil condena ataque de Israel ao Irã, mas não o oposto. Então, vejam só que mudança de tom. Quando houve o ataque à embaixada do Irã na Síria, um ataque de autoria não confirmada, atribuído a Israel, o governo Lula soltou a seguinte nota, aspas, o governo brasileiro condena o ataque aéreo em 1º de abril contra o consulado do Irã. Aí tudo certo. Mas agora, diante de uma retaliação absolutamente desproporcional, as tintas do governo Lula adquiriram um colorido muito mais suave. Aspas de novo. O governo brasileiro acompanha com grave preocupação relatos de envios de drones e mísseis do Irã em direção a Israel, deixando em alerta países vizinhos. Bom, por que o governo Lula não condenou explicitamente esses atos de guerra? E que história é essa de relatos? Será que ninguém no Itamaraty sintonizou a CNN e assistiu às imagens daquela chuva de mísseis contra Israel?
Então, concluindo, é muito importante que o telespectador esteja atento a esse mar de narrativas, esse mar de falácias, muitas vezes propagadas por agentes do próprio governo. Israel e Irã não estão em equivalência moral nesse conflito. Israel, que é uma nação vítima do terrorismo, é uma democracia parlamentar que protege liberdades civis, que acolhe pessoas de outros credos e etnias, inclusive no poder legislativo. Já a República Islâmica do Irã é, na prática, uma teocracia militar, uma ditadura religiosa que controla as forças armadas e o acesso a cargos eletivos. O Irã não reconhece o direito de existência de Israel e, por lá, o Estado judeu é referido como Pequeno Satã. Por sua vez, a Guarda Revolucionária Iraniana é uma organização paramilitar muito obscura que financia extremistas e grupos terroristas com recursos de atividades criminosas. E, no ataque aéreo ao consulado do Irã, algumas das suas lideranças mais ativas e mais radicais foram neutralizadas. Uma linha de ação que já foi, inclusive, adotada pelos Estados Unidos da América lá no Iraque. Não à toa, o mundo ocidental condenou a retaliação iraniana, mas, para variar, Lula da Silva não acompanhou seus colegas democráticos. Zé, o Brasil acerta ao adotar um tom neutro? Bem, olá, Leandro, olá, Caio. Eu vou me ater exclusivamente ao objeto da pergunta. E, claro, todos os aspectos que envolvem essa crise colocada entre Israel e Irã. Eu acho que acerta não é apenas a minha opinião, nem do governo brasileiro. Especialistas em direito internacional, em relações diplomáticas, como, por exemplo, o ex-ministro Rubens Recupero, que não é petista, nem integra este governo, foi ministro da Fazenda no governo Itamar Franco e é um diplomata de carreira, ele claramente disse que era esta posição que o governo brasileiro deveria tomar, ele hoje subsecretário-geral da ONU, aconselhando uma certa equidistância. E por que isso? Vamos remontar aos fatos. Tudo começa com um ataque que eu considero, sim, terrorista e lamentável, do Hamas a Israel. Israel reage, aliás, até diria que nem Israel reage, o governo do Benjamin Netanyahu, que se encontrava numa forte crise política, como está hoje novamente, encontra uma grande oportunidade de se conservar no poder. Responde ao ataque, até aí temos uma situação de compreensão, mas extrapola em muito aquilo que deveria ser o seu ataque, atingindo população civil, incentivando situações de extermínio de crianças, bombardeios de hospitais, etc. Muito bem. Esta é a situação que está posta até hoje, quando Israel ataca a embaixada do Irã na Síria, matando algumas pessoas que lá estavam. Ora, embaixadas são consideradas pelo direito internacional como parte do território de um país. E quem ataca desta forma uma embaixada, efetivamente exige até a possibilidade, ou a impõe a possibilidade do exercício do direito de autodefesa. O Irã foi até curiosa a situação, porque o Irã, ocorreu o ataque à embaixada e disse, olha, eu vou revidar. Passa 2 dias, o presidente do Irã fala, olha, atenção, hein, que eu vou revidar. A Casa Branca chegou a informar, olha, o Irã vai revidar, mas dentro de certo temperamento. E, de fato, o Irã, após ter alertado que faria ataques, fez um ataque que sabidamente seria controlável pelo cinturão de defesa de Israel. Ou seja, o Irã fez uma resposta ao ataque que sofreu a sua embaixada, mas dentro de uma situação controlada, em que ele já afirmou, não vou mais continuar. Inclusive, o próprio embaixador Recupero chega a nominar esta ação do Irã de espetáculo. Ou seja, foi um espetáculo de resposta que seria facilmente absorvido pelas linhas de defesa de Israel. Não foi um ataque bombástico do ponto de vista de que vamos aniquilar, vamos fazer, como o Irã teria condições de fazê-lo se efetivamente fosse dar uma resposta mais dura, o que não fez. Ora, diante deste quadro, o que deve fazer o governo brasileiro? No primeiro momento, Luiz Inácio Lula da Silva, como é a sua propensão natural e a propensão histórica do país, tentou defender a paz
em relação a Israel e o Hamas. Inclusive, o Brasil fez uma nota no Conselho de Segurança da ONU, quando lá participava, defendendo o cessar-fogo. Isto foi rejeitado naquele momento. Naquele momento, os Estados Unidos tinham uma posição ainda de apoio incondicional a Israel e foi cedendo ao longo do tempo diante da extrapolação visível que o governo de Benjamin Netanyahu fez na resposta à população civil da Palestina na faixa de Gaza. Então, naquele momento, Lula procurou efetivamente buscar a paz. E dentro de uma fala dele que foi descontextualizada, isso levou o governo Benjamin Netanyahu, que opera como todo extremista, o extremista ele busca sempre um antagonista, ele encontrou em Lula alguém que ele pudesse escalar para dizer, olha aqui, isto é um ataque ao povo judeu em geral, etc., quando na verdade era um ataque claramente direcionado ao governo Benjamin Netanyahu, pelo seu extremismo e pela abusividade da sua resposta. Ora, neste contexto, fica claro que Benjamin Netanyahu não queria pessoas defendendo a paz, ele queria a guerra. Aliás, era a única maneira que ele tem de se conservar em Israel, porque a sua situação política interna é gravíssima, delicadíssima. Fala-se que ele pode ser destituído, fala-se que, inclusive, se for destituído, será preso. Isso é o que se fala em Israel. Isso está documentado em todos os jornais. Os especialistas, em geral, sejam eles de esquerda e de direita, falam a situação difícil de Benjamin Netanyahu. Ou seja, para ele, a radicalização da guerra é um elemento de sobrevivência política e talvez até pessoal. Ora, é nesse contexto que Israel resolve atacar a embaixada do Irã na Síria, um ataque a um território de um país que tem que responder no exercício da autodefesa. Politicamente tinha que dar uma resposta e dá avisando que ia dar. É como aquele lutador de boxe, imaginemos, que fala assim, olha meu adversário, eu vou dar um soco, hein? Olha que eu vou bater aqui no lado direito, hein? Olha que eu vou fazer, ou seja, uma coisa controlada, uma resposta que ele, dentro da política internacional, da forma em que ela é feita hoje, ele tem que fazer, e uma situação, portanto, que exige do Brasil uma equidistância. Os especialistas recomendam que assim seja feito, e é natural que seja para que Benjamin Netanyahu, mais uma vez, não distorça as palavras do presidente brasileiro para tentar crescer numa política em que só o antagonista para ele resolve seus problemas políticos internos e internacionais. O Lula está criticando o Trump referente às ações que ele irá tomar lá na Palestina. Que parece que o Trump está querendo ir para a Palestina, limpar o caos que existe lá e entrar na Palestina, tomar a Palestina, deixar uma Palestina digna novamente para a população, para os palestinos, né? E para limpar a Palestina, obviamente que os ratos terão que sair da Palestina, que é justamente o Hamas. O Hamas é que manda ali na faixa de Gaza, né? E o Trump está querendo realmente entrar com muita força ali contra o Hamas e pegar ali e fazer algo pelos palestinos, porque os palestinos vivem ali em um regime muito autoritário, né? Um regime de ditadura ferrenha, né? Um regime de vida ou morte. E o Hamas, eles usam os palestinos como escudo. Então o Donald Trump está querendo implementar todas as suas políticas e para que isso aconteça, com certeza vai haver um certo conflito ou um conflito direto com o grupo do Hamas. E aí o Lula aqui no Brasil, perante essa notícia de que o Trump vai executar essa política, essa ação lá na Palestina, ele simplesmente vem à mídia dizer que o Trump está querendo fazer uma loucura, que muitos palestinos irão morrer e que etc, etc, etc. Então,
o nosso presidente Lula, ele não somente está criticando o Trump, referente à postura do Trump com relação à Palestina, mas também com relação ao próprio posicionamento dos Estados Unidos da América agora com o governo Trump perante as políticas públicas, as políticas de relações internacionais, as políticas de acordos com outros países, mundo afora, né, dos Estados Unidos. Então o Lula, ele tem essa postura bélica com relação ao Trump. Ele não tinha postura bélica com relação ao Biden, mas tem com relação ao Trump, porque o Trump é do Partido Republicano, ou seja, o Trump representa a direita de volta ao poder nos Estados Unidos da América, e todo mundo faz cara feia para ele. Todo mundo que eu digo são aqueles países que têm uma tônica, né, autoritária, têm uma tônica de ditadura. Obviamente que esses países que têm essas características vão fazer birrinha com Donald Trump, vão querer entrar em confronto com Donald Trump, e Donald Trump tá cagando para essas autoridades desses países, para os presidentes desses países, porque no fundo, quem manda na bagaça toda é justamente os Estados Unidos da América, e não necessita em absolutamente desses países para poder implementar ali toda a sua tônica de nação, né? A sua tônica de nação, justamente para que o povo americano possa ter dignidade, para que o povo americano possa vir a experienciar e experimentar justamente o que está na sua Constituição, que é muito levada a sério por todos os americanos ali nos Estados Unidos, não é isso? Então o Lula tem aí essa tendência ao confronto, essa tendência a sempre repelir as ações do Donald Trump perante o mundo e também, e consequentemente, aqui no Brasil. No vídeo aí ele fala que o Trump tem que esquecer os outros países e cuidar do seu terreiro, cuidar do seu próprio país, cuidar do seu próprio povo, e esquecer os outros países, não querer ficar aí tentando governar outros países. Só que o Lula esquece que existem relações internacionais, comerciais, diplomáticas, etc, etc e etc. Parece que ele não está muito interessado nisso. O Brasil está caindo aí em frangalhos, está em frangalhos aí economicamente, e o Lula me parece que não está nem um pouco preocupado com isso. Agora imagine se vir sanções, tarifações, né, para o Brasil, né, dos Estados Unidos para o Brasil. A política econômica do Brasil melhora ou piora? Vamos ver o que é que o Lula vai fazer com relação a esse mecanismo de parceria, né, Brasil-Estados Unidos. Se inscreva no canal, deixa o seu comentário e deixa também o seu like. Até breve.